4, Ok. 3, 2, 1. Podemos começar. Bom dia a todas e todos. Quem fala aqui é Bruno Beaclini. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o professor e cientista político Aldo Fornazieri a respeito das mudanças no governo dos Estados Unidos, a relação com a esquerda brasileira e como isso pode afetar ou não a questão palestina a partir do ponto de vista da América Latina e do Brasil. Professor Aldo, bom dia. Bem-vindo e é um prazer estar aqui contigo no Monitor do Oriente Médio. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes e aqueles que estão assistindo o MEM. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Professor, sendo muito direto, na opinião do senhor, a relação da esquerda brasileira com a campanha do Partido Democrata e a vitória de Joe Biden foi um ato pragmático? Houve torcida por Joe Biden? Muda a natureza da relação Brasil-Estados Unidos? Qual a avaliação do senhor da posição da centro-esquerda e esquerda brasileira com o Partido Democrata e a vitória de Joe Biden? Então, eu acho que não houve uma participação direta. Assim, houve uma torcida, né, evidentemente. Todos os democratas do mundo praticamente torceram para que o Trump fosse derrotado, porque, quer dizer, aquilo que se vinha dizendo, de que ele era uma pessoa de extrema-direita com tendências fascistas, foi comprovada semana passada com a tentativa do golpe da invasão do Capitólio, do Congresso, do prédio do Congresso norte-americano. Então, eu acho que a maioria dos democratas do mundo torciam para a derrota do Trump e a vitória do Biden. O Biden é um político mais de centro, né? Quer dizer, tinha o Bernie Sanders, que era um preferido da esquerda brasileira, mas provavelmente ele não iria vencer, porque o Trump conseguiu fazer uma votação muito significativa. Então, eu acho que o Biden foi um candidato escolhido para derrotar o Trump. E como ele tem uma boa interlocução, um bom diálogo com vários setores do Partido Republicano, eu acho que ele não vai ter muito problema em governar. Agora, não vai haver uma relação direta da esquerda brasileira com ele, mas evidentemente que tem alguns temas que são comuns. Eu acho que existe uma pauta comum. E a questão do Oriente Médio, me parece que ela é uma pauta comum. Por exemplo, tanto na questão da retomada do acordo nuclear com o Irã, quanto na questão palestina. Eu acho que nesses dois pontos há uma afinidade no que tange o Oriente Médio, com a visão que a esquerda brasileira tem e a visão que o governo Biden vai ter. Então, eu acho que, evidentemente, inclusive em Israel, nós vimos hoje, inclusive no noticiário, que o Netanyahu anunciou a construção de mais 800 casas para os palestinos. Então, eu acho que vai ter um freio de arrumação, até porque no final do ano que vem, eu acredito que o Netanyahu vai ser substituído lá com o acordo que foi feito pelo Benny Gantz, né? Então, acho que toda essa situação vai, ao menos, favorecer uma política menos truculenta em relação aos palestinos. Essa é a minha expectativa. Professor, temos uma situação muito delicada na Cisjordânia, porque, na atualidade, a maior fonte de financiamento dos assentamentos ilegais que violam o direito internacional, elas sequer vêm da agência judaica, elas vêm do chamado cinturão bíblico das congregações neopentecostais que costumam votar com a direita e agora com a extrema-direita republicana. O senhor vê alguma possibilidade do governo Biden tomar medida administrativa e tolir esse envio de remessa de dinheiro para executar um crime internacional? Ou ninguém mexe com o cinturão bíblico, essas congregações são intocáveis nos Estados Unidos? Essa é uma grande expectativa, quer dizer, qual que é a atitude do Biden em relação a essa situação? Mas, de qualquer forma, essas congregações elas ficam enfraquecidas. Elas têm uma força muito grande dentro do Partido Republicano, mas eu entendo que vai haver uma luta dentro do Partido Republicano no sentido de ele ser retomado por uma direita conservadora tradicional, mas de porte liberal, contra esse conservadorismo das congregações religiosas e evangélicas que são aliadas de Israel.
Então, eu penso que vai ter algum tipo de constrangimento. Eu acredito que vai ter algum tipo de constrangimento. Até onde esse constrangimento vai ir é uma questão a ser vista na prática. Entendo. Professor, os Estados Unidos eles têm um poder relativo muito grande no mundo ainda. E muitas vezes a gente estudando o sistema político estadunidense, alterações, né, mudanças de governo lá implicam para várias regiões do planeta. Por exemplo, o México costuma dizer, né, que um espirro nos Estados Unidos é uma pneumonia no México. Em relação ao Partido Republicano, o senhor entende que essa força política fraturou de vez? Existem dois partidos hoje, um que seria Tea Party, Trump, e a QAnon e a nova direita, e outro mais conservador e tradicional. A gente poderia falar hoje de uma dupla lealdade no Partido Republicano, na opinião do senhor? Eu acredito que sim. Eu acho que esse setor mais liberal do Partido Republicano ele estava muito constrangido pela presidência do Trump. Na medida em que o Trump sai do poder, eu acredito que vai se acirrar a luta interna. Até porque eu acho que ficou evidente o prejuízo que o Trump causou, porque essa questão de ter tido 80 milhões de votos, alguma coisa assim, ela é relativa, porque qualquer eleição norte-americana ela vai aproximar o número de eleitores entre o Partido Republicano e o Democrata. Então, essa é uma tradição. No entanto, quer dizer, veja o seguinte, quer dizer, é muito difícil um presidente que tem a presidência nos Estados Unidos perder a eleição. No entanto, Trump perdeu. Ele não perdeu apenas a eleição, ele perdeu o poder. É isso que tem que ser visto. E, em segundo lugar, eu acho que a política desastrosa do Trump, ela provocou, inclusive, o fato de que os democratas conseguiram essas duas últimas cadeiras para o Senado, e, a rigor, eles podem constituir uma maioria no Senado, na medida em que o voto da Minerva vai ser dado pela vice-presidente da República. Então, o Trump causou um estrago no partido Republicano, perdendo a eleição e perdendo poder e perdendo a maioria nas duas casas. Então, essa luta interna ela vai se intensificar. E eu acho que aquilo que aconteceu na semana passada é um marco histórico na política norte-americana. Vai ser uma chaga que o Partido Republicano vai carregar por muito tempo no futuro. E, evidentemente, que o setor centro-liberal que existe no Partido Republicano ele vai tentar se aproveitar dessa situação catastrófica criada pelo Trump e seus seguidores radicais e vai tentar retomar as rédeas do partido. Professor, nos clássicos da ciência política, também tenho formação na área, a gente traz os elementos de cultura política como identidade, comportamento, atitude, valores que são mais significativos para o engajamento. Dentro dos conceitos de cultura política, como o senhor classificaria essa base trumpista e se ela tem correlação com a base do bolsonarismo, na opinião do senhor, obviamente? Olha, então, eu acho que essa base trumpista ela tem dois setores. O setor religioso, e, inclusive, nesse setor religioso, o próprio vice-presidente Pence ele tem bastante influência, bastante próximo, né? E um setor que é supremacista branco, radical, que foi esse que invadiu o Congresso. Então, eu acho que tem esses dois grupos. Dentro do setor religioso também existem diversidades e assim por diante, mas esse que tentou invadir o Congresso, eu acho que ele não era marcadamente religioso evangélico. Ele era supremacista branco, racista e assim por diante. Então, eu acho que essa é a base. Agora, aqui no Brasil, como é que essa base se relaciona? Parte pela via dos evangélicos, mas aqui no Brasil, esse setor evangélico ele é de um conservadorismo tradicional da população, ele não chega, digamos assim, ao menos nos estratos mais populares desse setor evangélico ter esse radicalismo teológico que o setor evangélico norte-americano tem. Estou tentando instituir, porque os evangélicos aqui no Brasil são também mais fluidos, menos engajados e menos radicais nesse sentido, e que já votaram no próprio PT, né? E o bolsonarismo típico ele é muito pequeno aqui no Brasil.
Deu para ver, digamos assim, nas atitudes que o ministro Alexandre de Moraes tomou no sentido de colocá-los contra a parede, o tamanho desses grupos. São grupos muito pequenos e a rigor, foram calados por uma canetada do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu acho que a ligação é muito precária, muito fluida, muito pouco subsistente, eu diria assim. Então, eu não vejo um grande perigo aqui no Brasil. E penso também que, em parte, o Bolsonaro ele está se sustentando nas Forças Armadas. As Forças Armadas dão sustentação ao Bolsonaro por uma questão de corporação, que eles conseguem benefícios corporativos no soldo, na reforma da Previdência e assim por diante. Mas o setor militar aqui no Brasil não vai se engajar em nenhuma aventura golpista ao Bolsonaro. Entendo. Professor, ainda focando nos Estados Unidos, depois a gente traz para cá novamente, o Partido Democrata, nas suas primárias, o Bernie Sanders ele abandonou a corrida, mas ele chegou a fechar quase 30% de indicação de delegados. Ou seja, o Partido Democrata tem maioria nas duas casas, e o que seria a esquerda democrata, ou os independentes de esquerda vinculados ao Partido Democrata, seria 1/3 desse partido. Isso muda substancialmente a política externa dos Estados Unidos? Muda a correlação dos lobbies? Ou seria mais uma ação doméstica, no sentido de buscar o Green New Deal, distribuir renda e promoção das chamadas minorias, que aqui são maiorias, na opinião do senhor, obviamente? A minha opinião é que, do ponto de vista da relação interna do Partido Democrata, essa esquerda ela vai pressionar mais para políticas domésticas e pouco para a política externa. Eu tenho essa impressão, posso estar enganado, mas a impressão é que eles vão se dedicar mais a questões da política interna, como essa questão do Obamacare, uma retomada, a questão do desemprego, que ela também está alta, a questão dos imigrantes, a questão ambiental. Eu acho que a questão ambiental vai ser forte, e essa sim, eu acho que nessa perspectiva, eu acho que um tema que vai ter bastante força e que a esquerda norte-americana pode influenciar o governo Biden é nessa questão ambiental, vai ter uma repercussão internacional bastante grande, porque ele vai retomar o Acordo de Paris, vai estabelecer uma série de exigências e também uma série de políticas, como a própria Inglaterra, né, que é um governo conservador, está tendo uma postura de vanguarda nessas políticas ambientais. Então, nessas políticas domésticas de cunho mais social, a esquerda, que é ligada ao Bernie Sanders, ela vai ter uma influência maior. Do ponto de vista da política internacional, o que se vislumbra com o governo Biden? Uma retomada do multilateralismo. Eu acho que isso está fora de dúvida, que o multilateralismo, a negociação internacional, a mediação de organismos internacionais como a ONU, o Acordo de Paris e assim por diante, e o próprio tratado nuclear com o Irã, eu acho que essas questões vão ser retomadas com uma certa ênfase. Eu tenho dúvidas como essa questão da Palestina ela vai ser colocada no governo, mas tendo a acreditar que num futuro próximo, quando o Benny Gantz for assumir o posto de primeiro-ministro de Israel, pode haver um desafogo nessa política de aperto do torniquete contra os palestinos. Eu vou me ater a esse ponto, depois a gente vem ao Brasil novamente. Tá. Professor, pela média, as agrupações judaicas elas costumam votar no Partido Democrata e fortalecer o lobby através do AIPAC e outros lobbies muito importantes como a ADL na presença militar dos Estados Unidos e na manutenção de ajuda militar a Israel. Esse é uma jogada de duplo sentido, né? Netanyahu se alinha a Trump, apoia Trump, mesmo sabendo que uma parcela importante da base trumpista é supremacista branca e é antissemita. E esse é um jogo cínico do Netanyahu. Mas qual é o jogo cínico do Partido Democrata? É apostar no multilateralismo sem cortar a ajuda a Israel? É colocar esse vínculo incondicional a Israel dentro de uma política multilateral? Ou seja, vamos negociar desde que nada seja modificado? O senhor acha que eles superam esse cinismo em algum momento? Ou isso é muito difícil, só se mudar a correlação interna em Israel mesmo? Então, eu acredito que eles vão
digamos assim, moderar, não vão suprimir a ajuda a Israel, mas vão moderar ela. Estabeleceram alguns tipos de limites, né, como o próprio Obama, em certo sentido, tentou, mas substancialmente não mudou a política para a questão dos palestinos. Eu acho que essa questão dos palestinos ela só vai encontrar uma solução quando se criar uma nova situação, de fato, na própria Palestina, na própria relação dos palestinos com Israel, ou no acirramento do conflito, ou numa negociação, e eu não saberia dizer quais são os caminhos, porque é um problema muito intrincado, né? Até porque não tem uma visão única entre os palestinos sobre como se relacionar com Israel. Mas eu acho que teria que surgir um fato novo nessa relação dos palestinos com Israel, seja, digamos assim, num sentido da radicalização, seja num sentido da negociação. Então, eu acho que só um evento que tinha uma significação intensa no plano internacional é que pode mudar de forma mais significativa a situação no Oriente Médio. Professor, trazendo para cá o fenômeno, na experiência do senhor, como cientista político, como professor da Fundação Escola de Sociologia Política, o senhor já viu em algum momento da história brasileira tamanho mimetismo entre a agenda político-cultural estadunidense e a nossa sociedade? Nós já fomos tão americanizados assim, mesmo na Segunda Guerra Mundial, chegou a esse ponto de termos, conceitos, siglas. O léxico político brasileiro mudou com a internet, na minha modesta opinião, e trouxe para cá toda uma terminologia dos Estados Unidos, incluindo a maldição da chamada guerra cultural. O senhor concorda com isso? É um exagero? Qual a sua apreciação? Eu concordo. Agora, eu acho assim que a vitória do Bolsonaro aqui, toda essa uma subordinação de fato da política externa brasileira, de próprias diretrizes da política interna, como na questão ambiental e assim por diante, a política norte-americana, eu acho que nunca existiu na história do Brasil, muito menos durante a Segunda Guerra Mundial, até porque naquele tempo, né, não houve um alinhamento automático, ao menos no início, do governo Vargas com os Estados Unidos. Então, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista do governo, eu acho que nunca houve na história brasileira um alinhamento automático, uma tentativa de repetição interna de diretrizes da política norte-americana. Agora, veja o seguinte, quer dizer, isso chegou ao fim. Chegou ao fim porque acabou o governo Bolsonaro, o governo Trump, e o governo Bolsonaro, em certo sentido, ele fica pendurado no pincel. E essa política de subordinação completa, de capitulação, ela foi tão vergonhosa, a rigor, o governo brasileiro e o Brasil não tiveram nenhuma vantagem, nenhum benefício nessa subordinação à política norte-americana. Então, nesse sentido, também foi uma aventura catastrófica do governo Bolsonaro, do Itamaraty, e assim por diante. Mas eu espero que agora, quer dizer, com essa divergência, assim, essa dicotomia que se estabeleceu entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro, isso acabou e o governo Bolsonaro ele vai ter que tentar buscar outro tipo de referência. Eu entendo que, inclusive, a ação, digamos assim, de tendência autocrática e autoritária do governo Bolsonaro, ela tem um limite muito grande. O único respaldo que ele poderia ter era o Trump, que se foi. Entendo. Eu sei que a classificação histórica, a comparação histórica, perdão, é sempre muito arbitrária, mas a gente está na internet, rede social também são siglas e conceitos rápidos. Bolsonaro é mais entreguista que Dutra e Castelo Branco juntos, na sua opinião? Com certeza, eu acho que ele é mais entreguista, porque, quer dizer, ao menos naquele tempo, tanto Dutra quanto Castelo Branco tentaram alguma ação política no sentido de viabilizar, digamos assim, perspectivas para o Brasil. Qual que é a perspectiva que o Bolsonaro tenta no plano internacional? Nenhuma. Ele se subordinou de forma incondicional ao governo Trump e compra conflito com outros atores importantes, por exemplo, a China, o próprio mundo árabe, e assim por diante. Então,
eu acho que, do ponto de vista de uma política externa, em nenhum momento o Brasil esteve numa situação tão ruim como está nesse momento. Professor, aprofundando o tema, aí eu sei que o senhor tem habilidade, também tem uma formação em sociologia. Qual é a estrutura de mentalidade, por exemplo, do chanceler Ernesto Araújo? O Brasil é superavitário na relação com o mundo árabe. O Brasil é superavitário na relação com o Irã. O Brasil tem negócios com a China importantíssimos. O que leva um chanceler a abandonar todo o pragmatismo da nossa diplomacia, que é a nossa tradição, e se alinhar a um discurso culturalista que, além de obtuso, é absolutamente abstrato? Que mentalidade é essa? Isso vem de onde, na opinião do senhor? Bom, veja o seguinte, eu entendo que o Ernesto Araújo, dentre todo esse mosaico bolsonarista, ele é aquele que tem uma visão ideológica mais definida. Porque a família Bolsonaro é uma família tosca, não dá para dizer que ela tem uma ideologia clara, ela é teleguiada, digamos assim, porque eles são brutos do ponto de vista intelectual. No entanto, quer dizer, o Ernesto Araújo, se você vai ver os artigos dele e assim por diante, ele tem uma ideologia mais definida. E aí tem um problema do que é essa nova direita. E me parece assim que, nesse sentido, o Ernesto Araújo é uma expressão dessa nova direita. Ela parte mais ou menos do seguinte pressuposto. Evidentemente que tem vários autores que estimulam essa nova direita, mas o ponto de partida deles é a ideia de que o Ocidente está em declínio. Eu acho que esse é um ponto de partida muito negligenciado nas discussões que se faz sobre essa nova direita, mas me parece que o ponto de vista deles é que os Estados Unidos e o Ocidente, de modo geral, estão em declínio. Nesse sentido, e a China seria o principal antagonista, além do mundo árabe, do mundo muçulmano, o principal antagonista desse mundo ocidental, desse mundo judaico-cristão ocidental. E, nesse sentido, quer dizer, um dos elementos da tentativa de barrar o declínio, tentar recuperar um pouco o terreno, seria fazer essa guerra cultural. Essa guerra cultural que seria o resgate de valores tradicionais judaicos cristãos em torno das figuras religiosas e colocando, inclusive, Deus como um protagonista dessa recuperação. E é um pouco por aí. Então, o Ernesto Araújo ele é informado, basta ler os artigos dele, ele é informado por essa situação. E toda a estratégia que eles montam nesse sentido para articular o conflito com a China, em parte com o mundo muçulmano, com o mundo islâmico, ela vem dessa visão de barrar o declínio do Ocidente e dos Estados Unidos. Em parte, eles recuperam algumas teses que eu entendo de forma equivocada do Samuel Huntington, em parte tem um outro romance, um romance de um autor francês que se chama O Campo dos Santos, não sei se você conhece esse romance, que é também um livro de cabeceira dessa nova direita. Esse romance, O Campo dos Santos, ele articula toda uma visão anti-imigração, porque eles entendem que, de certa forma, a imigração, ela, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é uma espécie de infantaria avançada que vai desarticular a supremacia branca e a cultura tradicional ocidental, anglo-saxônica, judaico-cristã. Entendo. Professor, eu fiquei muito espantado com essa informação. Claro, Samuel Huntington é literatura obrigatória nos cursos de Relações Internacionais onde eu leciono. Esse romance eu desconhecia, mas vendo a trajetória da formação da Alemanha unificada, eu fico preocupado com o romantismo alemão. Não posso associar diretamente o romantismo alemão com o nazismo, mas ele alimenta essa ideia da Deutschland, da unificação, de que o amanhã serão os povos escolhidos, e as valquírias, e toda essa mitologia. A gente que observa, vem da esquerda, não pode abrir mão de mitos, signos e, quiçá, profetas, né? Mas são distintos, porque não são ideias abstratas de supremacia de um povo sobre outro, sim de igualdade e realização coletiva. Eu sei que eu vou chover numa olhada, mas isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Veja o seguinte, quer dizer, hoje, na verdade, existe uma articulação internacional de todos esses grupos, dos grupos do direita francesa, direita alemã, extrema direita alemã,
e também em alguns países nórdicos aí que estão se constituindo de certa forma esses grupos. O próprio Bannon, né, que era um ideólogo que agora enfrenta problemas na justiça nos Estados Unidos, ele tinha se proposto a ser o grande articulador da direita transatlântica, dessa direita que existe nos Estados Unidos, supremacista, branca, racista, com essas direitas que existem dentro da União Europeia. Mas não sei se o projeto dele está se viabilizando na medida em que ele está enfrentando uma série de problemas na justiça nos Estados Unidos, inclusive foi preso, solto sob fiança, né? Mas, quer dizer, existe um pano de fundo ideológico. Então, a extrema-direita nazista alemã, ela tem um pouco essa ideia da supremacia branca também racista, essa racialização ideológica que eles fazem. Evidentemente que é muito perigoso, porque são elementos de instabilização da democracia. A democracia no Ocidente ela está passando por uma profunda crise, né? É uma crise que tem vários aspectos. Uma diz respeito ao fato de que ela foi capturada pelo liberalismo econômico e político. Ela deixou à margem milhões de pessoas que estão excluídos da globalização. Em parte, essa extrema-direita ela captura setores do trabalho. Por exemplo, na França, a Marine Le Pen tem um voto majoritário nos trabalhadores fabris clássicos. Nos Estados Unidos, o Trump é muito forte nos setores fabris clássicos, né? Os deserdados da globalização que estão perdendo. A esquerda, aparentemente, não tem alternativa para essa situação. Essa que é a situação dramática. Então, a esquerda perde no debate político essa extrema-direita nacionalista, restauracionista, antiglobalista, conservadora e supremacista branca, e o centro detém um aparato do chamado sistema democrático ocidental, que é um aparato necessariamente excludente. Professor, temos mais 4 minutos e eu me obrigo a fazer uma pergunta para o nosso público específico. Essa guerra cultural, e o senhor citou o Huntington no começo, que é um livro muito duvidoso, ele abre margem para dúvidas e para posições muito perigosas. Sim. Nós podemos caracterizar isso como uma das bases da moderna islamofobia? O Huntington? O Huntington. Eu li e reli o livro do Huntington. Eu também. Então, eu acho assim que ele tem uma dubiedade. Ele levanta um debate interessante, aponta um caminho, só que esse caminho, que ele poderia ser um caminho eventualmente democrático, ele foi apropriado pela extrema-direita. Então, por exemplo, quando ele coloca lá que os Estados Unidos, o Ocidente, eles têm que se ver como uma civilização específica e não como uma civilização universal, eu acho que a tese está certa. Agora, quando você vai reafirmar a civilização específica ocidental, você tem que se apropriar disso. Essa extrema-direita nazi-fascista que existe na Europa e nos Estados Unidos, essa supremacia branca. Então, tem uma constatação correta, que eu acho que é a ideia de que o Ocidente não é universal, não pode ser visto como uma civilização universal. Existe um multiculturalismo e um sistema multicivilizacional hoje no mundo. O mundo ele não é mais unipolar, e assim por diante, também não é mais unicivilizacional. Então, essa constatação está certa. Agora, quando ele indica o caminho para o Ocidente, tem que se apropriar desse caminho. Extrema-direita. Perfeito. Professor, 2 minutos para encerrar nossa entrevista. A pergunta final é mais de tipo aberta. O senhor indicaria pelo menos um tema importante para que a esquerda brasileira, ou quem tivesse preocupações internacionais, se aproximasse do Oriente Médio? É a questão palestina a chave de tudo isso, na opinião do senhor? Eu acho que eu diria que existem 2 temas, né? Acho que a questão palestina, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar. Nisso, nós, com o governo Bolsonaro, nós perdemos, porque ensaiou toda aquela transferência da embaixada para Jerusalém, né? E a outra questão, eu acho que é a temática religiosa.
eu acho que o diálogo interreligioso ele é fundamental, porque, na verdade, o islamismo ele foi muito demonizado no Ocidente, inclusive aqui no Brasil, né? Então, eu acho que estabelecer talvez um programa de esclarecimento, sei lá, alguma coisa assim, e uma tentativa de diálogo interreligioso, que aqui no Brasil sempre existiu, aparentemente, né? Mas talvez intensificar e talvez uma ação cultural do islamismo nesse ponto de vista de explicitar o que é a religião islâmica e até o caráter pacifista dessa religião islâmica e assim por diante, acho que seria um ponto de contato interessante com a esquerda brasileira. E, evidentemente, que tem toda a questão é uma questão mais premente, que aí, nesse sentido, o governo Lula tentou interferir, que era o acordo nuclear com o Irã, mas eu vejo pouco espaço enquanto o governo Bolsonaro durar, né? Mas eu acho que tem que ser um ponto que a esquerda brasileira tem que defender, a retomada do acordo nuclear com o Irã. Perfeito. Professor Aldo Fornazieri, muito obrigado por essa conversa, por essa entrevista para o Monitor do Oriente Médio. Particularmente, foi uma grande satisfação. Leio sempre teus textos que circulam por internet. Foi muito bom entrevistá-lo. Sempre bem-vindo ao nosso Monitor. Muito obrigado. Eu agradeço. Para mim, é um prazer conversar aqui com os ouvintes, aqueles que se ligam a esse espaço importante, né, de difusão da situação do Oriente Médio no Brasil. É um espaço necessário. Obrigado, bom dia. Para quem nos vê por internet depois do arquivo, boa tarde, boa noite. Até a próxima.